Em relação ao que o professor colocou, o Estado tem problemas crônicos a serem resolvidos? Sim, crônicos. Problemas que as pessoas que se dispõem a estudar os temas identificam facilmente. O professor colocou uma situação anterior a essa, deu o exemplo da questão de poder de investigação, e eu entendo querendo contextualizar nesse aumento de Estado na vida social, aumento de controle. Eu tenho a minha posição particular em relação a isso. Obviamente, a minha posição ela acaba sendo influenciada pelo cargo que eu exerço. Eu sou, a princípio, contra. Acho que se você vai atuar na fase processual, você não pode também atuar na fase pré-processual, porque haveria um conflito de interesses, haveria uma tendência à diminuição da isenção. Quanto mais pessoas agindo nas diversas fases, você tem possibilidade de ter uma maior isenção, porque há um afastamento, assim como o juiz não pode ser investigador. Eu entendo também que os outros atores da persecução penal na fase processual, quais sejam o Ministério Público e mesmo a defesa, não devem se miscuir na fase de investigação, a fase pré-processual, como o professor colocou. Porém, discordo no ponto onde ele salientou da passagem de responsabilidade dos erros do Estado para a sociedade. Eu entendo que, na verdade, o Estado é a sociedade. E se o Estado está doente, se o Estado tem problemas, a sociedade tem problemas. Como as pessoas que fazem as leis, Tiricas e outros personagens folclóricos que habitam o nosso Congresso Nacional, possuem a possibilidade de passar esses temas, e realmente devemos ter alguma preocupação, mas eu particularmente entendo que na hora H essas pessoas acabam sendo colocadas de lado no processo decisório efetivo. A sociedade ela precisa muito se aproximar dessa temática. Se o Estado está doente, nós não podemos ter aquela dicotomia, nós somos vítima, o Estado é o responsável, o Estado não atua, está passando para a vítima que não tem isenção, resolveu o problema. Não, eu entendo que deve haver uma aproximação cada vez maior. As pessoas hoje elas não têm o feeling político, a verdade é essa. As pessoas se afastam da política sob diversos pretextos, mas um dos principais é que é o mar de lama, eu não quero me misturar com isso, é um assunto que eu não entendo, é um assunto chato, é um assunto que só tem ladrão, etc. Isso é ruim para a sociedade brasileira. Nós precisamos, principalmente nos alunos, incutir essa consciência política. Os alunos precisam pensar fora da caixa. Precisam sim tomar partido dessas questões que nós estamos discutindo aqui, não só essa, como diversas outras, porque senão você tem alunos que só sabem responder questionamentos simples como uma espécie de Kumon. Te dou 100 exercícios, você faz os 100 exercícios e acabou. Não é isso. Nós não estamos falando de ciência exata aqui. Nós estamos falando de ciências humanas. Os alunos precisam se envolver. Então, eu concordo com a maioria do argumento do professor, mas discordo nesse ponto. Eu acho que essa vítima também tem responsabilidade e também deve ser incluída no debate. E digo mais, deve ser protagonista sim. Se o seu representante não está atuando conforme o desejado, deve fazer pressão, como nós temos observado em algumas manifestações, mesmo que não sejam feitas da maneira mais adequada, mas deve ter uma participação da sociedade nos problemas políticos. Os políticos são os nossos representantes, são os nossos representantes, não são pessoas autônomas. Tem que dar satisfação. Você lembra em quem você votou para deputado federal ou senador? Você tem que lembrar. Você tem que mandar um e-mail para esse sujeito. Olha, o que você está fazendo aí está em desacordo com aquilo que a gente, entre aspas, combinou.